Vamos começar então o nosso papo aí com ideias de conteúdo para turismo? Olha só, esse vídeo é para agência de viagens, pessoas que trabalham em agências de viagem ou para turismólogos. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer um conteúdo específico para hotéis e pousadas, ok? Então vamos lá. Roteiros temáticos. Ai, Ana, já sei. Vai falar roteiros, dicas de viagem ou mais do mesmo. Pera aí. No fim desse vídeo, você vai entender como é que você pode trazer personalidade para esses conteúdos, para não ficar o mesmo post ou vídeo de turismo que você já viu 1563 vezes por aí. Então vamos lá. Você pode começar trazendo temas desses roteiros, que isso vai te facilitar. Então, por exemplo, se você pensa assim, um fim de semana perfeito em Tiradentes, que é um lugar que eu já fui várias vezes e eu consigo indicar hotéis, pousadas, programas que as pessoas podem fazer lá. Então faça isso com outros lugares que você já viajou e você tem intimidade. Ou as melhores vistas de Lisboa. Por quê? Porque você já foi a Lisboa, você tem fotos de lugares que têm vistas lindas e você tem condições de falar com propriedade daquele local. Então, os melhores cafés de Paris, por exemplo, eu, por exemplo, sou a louca do café, eu conseguiria fazer um roteiro falando ali de como fazer programas seguindo aí cafés maravilhosos de algum lugar. Pôr do sol, inesquecível, então você tem lá, olha nos seus registros, porque a gente não tá viajando agora, né, gente? Então vamos precisar usar os nossos arquivos para a gente acessar o nosso material e conseguir produzir conteúdo com imagem ou fotos, enfim, ou vídeos. Agora, o que acontece? Ai, Ana, eu não vou poder falar sobre isso porque eu não tenho tantas fotos, ou eu não tenho foto dessa atração turística, ou eu não tenho foto desse lugar que eu estou falando. Olha, por favor, não vamos deixar de produzir conteúdo por causa disso. Você vai dar um Google, vai entrar num determinado site, vai pegar uma imagem e vai dar os créditos, né? Então, quando você pega lá a imagem de uma igreja linda que você foi e você está querendo fazer um post sobre isso para as pessoas, nada te impede de buscar essa imagem na internet, desde que você dê os créditos. Você vai colocar lá fotos de o nome da pessoa ou de que site é aquela foto, tá bom? Isso não te impede de produzir o seu conteúdo, tá? Por exemplo, mercados mais incríveis pelo mundo. Então você pega um mercado que você foi na Índia, junta com o mercado central de Belo Horizonte. Se você pegar aí esse fio condutor de mercados, pega também um de Barcelona e outros que você tenha visitado e faz um post incrível sobre mercados que valem a pena ser conhecidos, tá bom? Também nessa linha você pode pensar os melhores restaurantes de algum lugar, se você se lembra e você pode trazer agora esse conteúdo para as pessoas. Então, também, fui a Santorini, então deixa eu ver o que eu posso explorar aqui de Santorini para dar dicas bem legais, diferenciadas para as pessoas. Ou melhores restaurantes num bairro específico de São Paulo. Se você olha, né, para os seus clientes e para as suas personas, que são as pessoas com as quais possivelmente você vai conversar, e você percebe que elas frequentam muito aquele lugar e aquele é um conteúdo que vai fazer diferença. Então, por exemplo, planejar passo a passo uma viagem, pegue a sua experiência, pegue o seu dia a dia e olhe para aquilo e fale assim, o que tem aqui que eu posso transformar em conteúdo que vai trazer uma nova prática para as pessoas ou uma nova ideia e que elas vão falar assim, nossa, esse post fez diferença, eu vou salvar esse conteúdo, vou guardar para eu usar mais tarde. Então, por exemplo, quando você se planeja para uma viagem para o exterior, você toma algumas atitudes. Então, quais são os sites que você visita, por exemplo, para entender qual é a documentação necessária naquele lugar ou para você dirigir naquele país? Quais sites que você buscou, por exemplo, para comprar ingressos para evitar filas em atrações daquele lugar? Olha que informação legal. Então compartilha isso com as pessoas. Olha, eu uso esse site para comprar os ingressos, prefiro ele do que esse outro. Fala das vantagens, ajude as pessoas a tomarem decisões. Então, a sua prática ali, o que você faz, inclusive de planejamento, tem muito conteúdo ali que agrega e que tem valor para as pessoas. Pensando na questão de atualidades, pense sempre no contexto em que você está. Isso é sempre conteúdo. A gente está num momento agora de coronavírus e isso impactou muito, né, o setor de turismo. Vamos pensar aqui, por exemplo, passagens aéreas sendo remarcadas, canceladas. Como é que você fez
você fez com as suas passagens, com seus pacotes, com os seus clientes? Que tipo de atitude você teve e que te beneficiou e que você pode compartilhar isso com as pessoas? Olha, gente, entrei em contato, inclusive consegui um bônus, consegui um desconto para a próxima passagem aérea. Vale muito a pena fazer isso. Dá o passo a passo para as pessoas. Conta como você fez, isso é importantíssimo. Então vamos pensar aqui agora. Tem uma notícia mais recente, né? Que são as companhias aéreas que vão funcionar de forma conjunta ou conjuntamente. Parece que isso vai acontecer. Como isso afeta os seus viajantes? Quer dizer, os seus clientes, os seus seguidores, as pessoas com as quais você está conversando nas suas mídias digitais. Ajude as pessoas a entenderem o contexto que inclusive afeta o seu nicho. Ajude as pessoas a tomarem decisões. Então, tem empresa, tem companhia aérea que está fazendo troca de milhas, então assim, alterou a validade das milhas, está oferecendo bônus, por exemplo, para quem fizer agora troca de pontos de cartão de crédito para milhas. A informação, quer dizer, você pegar isso da mídia, dos jornais e trazer para o seu post, para o seu perfil ou para o seu conteúdo, isso não é a sua informação, mas a sua análise, o seu olhar sobre essa informação, isso é um conteúdo poderoso para você. Por quê? Você ajuda as pessoas a entenderem aquele contexto e a tomarem decisões. Isso é importantíssimo, né? Então responda, olha, será que vale a pena, né? Isso daí é uma boa nesse momento? Então converse com as pessoas e ajude elas a entenderem o momento pelo qual vocês estão passando, né? E que afeta diretamente quem quer viajar e você que realiza viagens. Fora dicas de livros maravilhosos que você pode trazer, que lugares espetaculares, filmes com imagens também fantásticas de lugares que as pessoas podem visitar depois, histórias de personagens que você tem. Então, olha só, nossa, quando eu investigo o meu artigo, Ana Lu, eu descubro lá a foto daquele garçom super engraçado e que a gente viveu uma história incrível com ele, ou do dia que eu perdi minha carteira num parque e como que foi reencontrar isso. Eu tirei foto com a pessoa que me entregou, posso fazer conteúdo sobre isso aqui. A foto que eu tenho da artesã lá do mercado da Índia, então eu consigo também contar uma história, né, sobre isso. A dupla mais animada da viagem que a gente fez, a culinária de um lugar, né? Então, assim, eu tenho uma cliente de turismo que ela vai muito ao Pará e eu falo com ela, eu falo assim, olha que delícia, né? A gente no Pará utiliza o açaí de uma forma completamente diferente do que a gente faz aqui na região sudeste, por exemplo, né? Tô falando, nem sei se é só. Mas assim, olha, você compartilhar. Então, assim, você tem a foto desse momento, você tem um registro, traz para as pessoas. Eu nunca fui ao Pará, gente, eu não sabia. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa história do açaí através de uma amiga que já foi ao Pará e ela começou a me contar tudo que tinha vivido lá e eu simplesmente não sabia que lá eles usam o açaí para comida salgada, fazem um molho de peixe. Achei super interessante. Histórias conectam as pessoas, né? Então, olhe no seu arquivo, nas experiências que você tem, o que são histórias que vocês podem compartilhar com as pessoas, tá? Claro que a gente fala o seguinte, se você é o profissional de turismo que faz essas viagens, você tem acesso aí a esses arquivos de forma mais fácil. Mas o que a gente fala? Se você é uma agência... Ah, eu sou o dono da agência, eu não viajo, quem faz a viagem são meus guias. Mas é um momento da gente unir esforços, né? Então a gente vai lá no guia, conversa, vê o que tem de registro, o que pode ser produzido de conteúdo. Porque eu acho que nesse momento todo mundo quer se manter em contato com os clientes, com os potenciais clientes e com novas pessoas que vão surgir, para na hora que essa pandemia passar, a quarentena acabar, a gente fazer o quê? Voltar ativa e essas pessoas para as quais a gente entregou muito conteúdo de valor, informação, dicas importantes, roteiros legais, elas possam fazer o seguinte, olha, eu quero ir conhecer o Pará, mas eu vou conhecer o Pará lá com aquela moça que fez aquele post do açaí e que me entregou aquele tanto de informação bacana, né? Então a gente tem que fazer esse movimento. Então, se você não concentra todas as informações, pegue aí os guias que trabalham com você e reúnam esses conteúdos para vocês poderem publicar. Tá? E eu sempre digo o seguinte, não estou vendendo agora, mas daqui a pouco vai vender. E marketing, gente, não é vender... Opinião, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém precisa concordar, não.
Só passar direto. Então, assim, marketing não é venda, marketing é criar desejo. Conteúdo não é venda, conteúdo é se relacionar, é criar conexão. Então, você vai criar o desejo e ao mesmo tempo se relacionar. E aí depois, nossa senhora, você vai fazer o que você quiser com isso, inclusive vender, tá? Então fica atenta a essa questão. Outra coisa que eu ia falar, que eu já ia me esquecendo, a questão da personalização, que eu falei que ia falar aqui no fim do vídeo. Gente, olha só, copie. Eu falo isso com todo mundo que produz conteúdo e no início fica assim: nossa, mas eu não vou fazer nada personalizado. Nossa, eu vou fazer uma cópia do que as pessoas estão fazendo. ótimo, eu desafio todo mundo. Eu falo, vai lá então e copie. Faça igualzinho o outro tá fazendo. Sabe por quê? Quando a gente copia, a gente simplesmente percebe que quando a gente terminou de fazer aquele conteúdo, não é cópia de ninguém, não é nada, já é o seu conteúdo. Sabe por quê? Porque quando você pega, não confunda formato. Ai, que é dica de viagem. Ai, é roteiro. Não confunda formato. O formato tá aí, todo mundo utiliza com o conteúdo. O conteúdo vai ser seu, vai ser só você. Porque quando você olha para sua história, por isso que eu falo, o conteúdo não está em nada, não está nos outros, não está no que o outro vai me dizer para fazer. O conteúdo está na sua prática, está em você, está na sua história, está na história dos seus clientes, está nas pessoas que você quer impactar. É para isso que você tem que olhar. Então, quando você pega uma viagem que você conhece bem, e isso é importante, você começar por aquilo que você tem mais intimidade, o que você vai fazer? Você vai trazer ali as suas experiências, você vai trazer ali os seus locais preferidos e as dicas que você tem que vieram de uma experiência que você já carrega de muito tempo. Então não adianta, por mais que você queira fazer igual ao outro, você não vai conseguir. E assim você começa a criar um conteúdo personalizado. E ao longo do tempo, às vezes a gente descobre até práticas, até uma linguagem em um novo formato, muitas vezes sem querer. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um perfil que eu adoro, que é da área de turismo, que é o Num Pulo. Então o que eles fizeram? Eles uniram ali três coisas que eles amam: viagem, fotos, vídeos, e de repente eles descobriram uma forma de falar de turismo que ninguém ainda falava. Então ela dá uns pulinhos lá e de repente sai de um lugar e vai para outro. Olha que bacana. Mas como que alguém vai alcançar isso se a pessoa não pratica? Se ela não está ali em contato com suas ideias, com o que tem para compartilhar, em contato com as pessoas, e assim, de repente, você descobre uma nova prática, tá? Vocês podem ter questões também do tipo assim: ai, Ana, hashtag sem hashtag, conteúdo longo, conteúdo curto, Ana. Prática, questões assim mais práticas. A gente vai conversar sobre tudo isso. Como editar, como não editar, como apertar os botões do Instagram. Vamos conversar sobre tudo isso ao longo do conteúdo aqui. Não se preocupem, mas o que você tem que saber? Isso não é a sua prioridade agora, se você ainda não produz conteúdo. Por quê? Do que adiantaria você saber apertar todos os botões, ter toda a técnica e simplesmente não ter suas ideias de conteúdo, não saber sobre o que você pode falar? Então, isso é o início, é por onde você vai começar. E com o tempo você vai aí dominando a técnica, trazendo outras coisas, tá bom? Olha, se gostou, não é curtir não, é atolar o dedo nesse like. Por favor, marque pessoas do nicho de turismo, tá? É super importante que as pessoas nesse momento comecem a perceber onde estão seus conteúdos, para não deixar relacionamento com o cliente, com potenciais clientes morrer, gente. Nosso contato agora é virtual. Então, uma forma da gente fazer isso é produzir conteúdo, entregar valor, fazer a diferença, transformar, impactar, fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Para lá na frente você colher os frutos disso, ok?